Já enviei o convite. O professor José Geraldo já está entrando. Uhum. Boa noite, Por que professor. está escuro? Está escuro aqui o meu, né? O senhor tá. Vamos Deixa eu sair dessa ver. escuridão. Ó, por que eu estou escuro, Carla? É a luz aí, a sua luz. Mas eu estou botando uma luz em cima de mim. É? É, você quer ver se lá no computador da Ana eu vejo? O senhor entrou pelo celular, né? Ah, melhorou, melhorou, melhorou. Você está iluminada como se fosse a lua banhada pelo sol. Meu E Deus do eu, céu. e eu o lado escuro da lua. Oi, É? tá ouvindo? Você quer ver se lá no computador da Ana eu vejo? Pronto, você destravou. Eu Você destravei. Foi a internet, a foi, internet aqui. Mas foi. Eu esse pensei que desafio de... tivesse, eu pensei que tivesse sido a toalha que você usou no meu rosto. Não, nada disso. Nnada disso. Essa toalha está muito bem guardada. Sei. Mas o senhor sabe que o meu nome é Verônica porque o nome do meu pai é Jesus, né? Ele está nos assistindo agora. Então, por isso que Ah, meu nome é então, Verônica. Por isso, certo. tem E quem essa... foi que lhe deu de presente a toalha? Foi Não, não Jesus que lhe deu recebi. de presente a toalha? Foi minha avó. Então, professor, primeiro dizer, né, da nossa felicidade, de uma honra, né, estar recebendo o senhor aqui em mais uma live do CADH. CADH, eu lhe mandei o histórico, né, da nossa entidade, que já tem 25 anos de caminhada aí na luta pelos direitos humanos, na defesa intransigente pelos direitos humanos. Sim, E a nossa entidade, ela dialoga em gênero, número e grau com o direito achado na rua. Então, o objetivo nosso aqui é ouvi-lo, né? Tudo sobre o direito achado na rua, nesses tempos que a gente vive, né? De tanta escuridão, de tantos retrocessos na garantia de direitos. sim, Então, falar um pouco dos direitos humanos na perspectiva do direito achado na rua, né? Enquanto uma concepção histórica, enquanto um direito que deriva dos movimentos sociais, né? Que nessa visão dialética, né? Que sim. De vez em quando dá uma travadinha. Vê se no computador liberou, porque eu estou me vendo aqui no computador. isso, acho que destravou agora, né? Quando dá uma travadinha. Olha, ó, estou no computador Tá no computador? também. Veja se dá. Agora eu travei, travamos todos.
Não, eu não estou travado, não. Eu estou vendo o senhor. Tá, então Estou eu vou vendo o desligar o senhor pelo computador aqui. celular. Desliguei. Vai ficar aqui E mesmo. fica aí mesmo, né? Sim. Mas É. continuando, né? E falar um pouco desses direitos humanos, né? Que está na centralidade do pensamento do professor Roberto Lira. Então, falar um pouco para a gente, eu vou ficar quietinha, né? Hoje, ouvindo essa aula, dizer que desde os tempos da faculdade eu estudo, né, essa teoria e muito na contramão, né, na contramão do que a gente aprende nos bancos de faculdade, aquele direito amarrado, aquele direito engessado, né, que tem nos tribunais. Mas é isso, eu ouvi um pouquinho o senhor dizer que eu estou muito feliz, muito lisonjeada de estar hoje com o senhor aqui, tá bom? Com a palavra, Tá. pessoal, José Geraldo de Souza Júnior. Muito bem, eu quero agradecer a confiança e a disposição de fazer o convite que eu recebi por intermédio de um amigo comum, que é o Paulo Carbonari, né, que integra pela Comissão de Passo Fundo o Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, que eu Isso. acompanho há muitos anos, participei de vários momentos de avaliação do percurso, e até mais recentemente estive num encontro aqui em Brasília, quando se fazia um balanço de 10 anos do Plano Nacional de Direitos Humanos, né? E deve PNDH. estar saindo agora uma publicação de síntese do que foi esse colóquio que realizamos aqui em Brasília. O Paulo, inclusive, esteve nessa última reunião. Por outro lado, eu tenho vínculos com o Espírito Santo na linha da construção do próprio projeto, seja na minha ligação antiga, também pelo viés tanto acadêmico quanto da militância em direitos humanos, com o professor João Batista Heckenhoff, que deve ter sido interlocutor de vocês todos, ainda, né, porque eu continuo recebendo os Ainda. artigos dele, recebo periodicamente os artigos dele, né, e o João Batista também compartilhamos a interlocução no circuito da Justiça e Paz. Eu sou membro da Comissão Justiça e Paz aqui de Brasília. E o João é um dos fundadores da Comissão Justiça e Paz de Vitória, né? Se estiver com ele, mande um grande abraço, viu? Não sei se vocês têm Mando sim. convivência, né? E Tenho. diga que não perco a minha memória afetiva com ele, né? Nem política, né? Nem jurídica, né? Também estive aí, Verônica, por ocasião da instalação do curso de Direito da faculdade que você estudou, porque Da FDV. o mantenedor, o Antônio Abicaí, foi meu colega da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB. E ainda que nós tenhamos ideias políticas distintas, ele se mobilizou muito pelos fundamentos das novas diretrizes, que a OAB contribuiu muito para materializar nas normativas, né? Aham. E tentou ajustar o projeto da FDV a os elementos, vamos dizer assim, mais progressistas, mais avançados, tanto que a FDV logo se colocou entre aquelas instituições que receberam o selo de qualidade da OAB, alto desempenho no ENAD, né? E aí eu Aham. fui várias vezes à Vitória para discutir a construção do projeto acadêmico, né, da FDV. Não sei como está hoje, e soube que na pós-graduação um amigo meu, João Maurício Adeodato, andou por aí e andou contribuindo Dá aula para ainda. Ele ainda é dar professor aula, do né? Que é um, programa.
É um dos grandes intelectuais brasileiros, né? Um importante formulador no campo teórico da filosofia do direito, né? Ele Aham. pertence àquela vertente mais liberal da filosofia do direito, que está colada nos direitos humanos por causa dos vínculos de adesão dele ao pensamento de Hannah Arendt, né? E, Sim. portanto, de uma visão emancipatória, libertária, antitotalitária, né, dos direitos humanos, na linha dela de que, sem uma consciência do direito a ter direito, o humano é impossível. Né? Daí a referência dela do pária, né, que é exatamente o excluído de toda pertença ao contrato social, né, à civilização. Né? Então, esses Isso. são nossos vínculos, quero dizer. E há alguns anos, E num agora o senhor evento tem mais de. um. E agora o senhor tem mais um que sou eu. E o Pronto, CADH. isso, pronto. O vínculo está estabelecido, está gravado, né? Quer dizer, é sua toalha eletrônica. Você estampou meu rosto na toalha eletrônica do Instagram, não é isso? Foi isso Ainda que mesmo. Jesus seja o seu pai, né? Isso não eu, né? Mas então, esses são, vamos dizer, os, as credenciais, né, com que eu chego para me colocar em roda de conversa com vocês. Acho que é um encontro pequeno, né? Deve ser um encontro com os membros da comissão, né? Isso, tem. E aí eu quero ver como é que nós poderíamos fazer para valorizar ao máximo o potencial desse encontro. Eu posso dizer algumas palavras iniciais, mas Uhum. logo devo ser, vamos dizer assim, chamado para dialogar e não para monologar. Né? Isso, combinando as duas coisas que você sugeriu, né? Eu queria dar como referência para eventual consideração depois esse livro que eu publiquei em 2015, é, é, escrevi. Não, 2019. 2015 foi um primeiro artigo do qual depois nós desenvolvemos o livro. Daquele artigo saiu o primeiro capítulo do livro, que eu escrevi com Antônio Escrivão Filho, Aham. para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos. Então, aqui, em relação à temática geral dos direitos humanos, o livro se organiza primeiro buscando compreender as categorias e os conceitos que balizam a formação do campo, histórica e socialmente, o campo dos direitos humanos, né? E até projetá-lo como uma formulação, né, de uma proposta de sociedade, um projeto de sociedade. Então, por exemplo, aqui se faz uma recuperação do percurso histórico dos direitos humanos, para pensar os direitos humanos como experiência concreta de sociabilidades. Né? Os direitos humanos não são as ideias, não são os monumentos, não são os, os, as declarações. Eles são o percurso histórico e problemático da experiência de humanização. São os Quer dizer, processos, né? Como diria os Herrera Flores. processos. Exato. E Herrera Flores é um dos interlocutores do nosso trabalho aqui. Nesse sentido, então, aqui nós levamos em conta que o percurso humanizador não é algo idealizado, nem metafísico, portanto, não é uma condição naturalizada
afirmação da condição do humano, né? Como diz Herrera Flores, remontando a pensamentos mais dialéticos que você mencionou há pouco, ainda que também trazendo a dialética de seu fundamento mais moderno, que é aquele escrito na obra de Hegel, né? O humano não é um dado, é um construído. Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas, nós não nascemos humanos. A condição da humanidade é uma experiência que se realiza na história. Nós nos tornamos humanos. Depois, hegelianamente, a escritora Simone de Beauvoir vai dizer, em relação ao feminismo, né, que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Né? Ou seja, a historicidade dos direitos refere às lutas concretas pela realização da dignidade do humano, como diz Herrera Flores, não é isso? Então, aqui, nessa abertura, é esse nosso ponto de partida. Portanto, a gente rejeita aquela noção idealizada que se faz por etapas, por degraus, muito ao gosto de Norberto Bobbio, de que há gerações... Nós até podemos pensar em dimensões, mas podemos pensá-lo tal como depois, muito recentemente, com a entrada em cena dos movimentos sociais e neles o protagonismo de muitos novos sujeitos que se instalaram na cena política, inclusive global, lá nas discussões de 1990, em Viena, Istambul, em Durban, no Cairo, em Pequim, né? Mulheres, favelados, negros, imigrantes e intelectuais, né? Discutiram que os direitos humanos são dimensões de uma realidade complexa e complementar que se realizam enquanto processos sociais e processos históricos, e por isso são indivisíveis, interdependentes e integrais no contexto de que eles se realizam simultaneamente. É verdade, por exemplo, que, do ponto de vista analítico, a gente pode fazer como Marshall, por exemplo, que tentou mais ou menos, né, inserir na Europa, né, aquela leitura de que a cada século corresponde uma certa relevância dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos culturais, econômicos, né? Mas então aqui a gente rejeita isso, e sobretudo em países como os nossos, né, em que as segmentações são dramáticas, nós lutamos por todas essas dimensões simultaneamente. A começar por aquela que é a que caracteriza a própria reivindicação de ser considerado gente, agravada num contexto histórico que, em nós, representa o experimento colonial. Um experimento que, na inserção da nossa sociedade, no contexto da modernização, a partir da estruturação do modo de produção capitalista, ali desde o século XVI, né, XV, o processo colonial nos subalternizou enquanto identidades, né, porque no primeiro contato, na ganância da acumulação, aqueles que formam a nossa origem antropológica, os nossos ancestrais, os nossos ancestros, sequer puderam ser considerados propriamente humanos, né? Daí, por exemplo, que no experimento da conquista, ali pelo século XVI, se travou o conhecido debate de Valladolid, em que se discutiu como base da afirmação ética do empreendimento da conquista a discussão para estabelecer se os índios aqui, né, se pensava que aqui eram as Índias, né, eram gente ou não.
né? Isso. E ali, por 2 anos, foi um debate que durou 2 anos. O nosso vai durar 40 minutos, talvez, o deles durou 2 anos, com o empreendimento da conquista suspenso, enquanto a dúvida não fosse resolvida. E Isso. lá, né, se colocou em discussão as posições antípodas de Ginês de Sepúlveda, teólogo, jurista, Aham. diplomata, né, que sustentava a condição selvagem, brutal, ahistórica, monstruosa dos indígenas, né? E a do bispo de Chiapas, o Bartolomé de las Casas, que Casas. defendia a humanidade dos indígenas. O Papa acabou E foi. acolhendo a posição, né? O E Papa Paulo Bartolomeu de Las III. Isso, Bartolomeu de Las Casas, ele traz esse contraponto naquele cenário, né? E eu É, costumo falar que as violações de direitos humanos na América, né, no Brasil e na América, em todo o continente americano, e em especial no Brasil, começaram em 1500, né? Quando você isso, vê um processo de é, expansão, de conquista, de desenvolvimento, mas na verdade foi um grande processo de violação de direitos humanos, né? é. E é dessa época que data a encíclica Sublimes Deus, do Papa Paulo III, na qual ele vai fixar que os índios são nossos irmãos, gente como nós, e tem alma, Que e, tem alma. portanto, podem receber os sacramentos e seus bens. Quer dizer, Uhum. há uma condicionante, a condicionante é cristianizar-se. Mas há uma orientação política, não são selvagens, não são monstros. Ou seja, aquela imediata do espanto do contato que levava aqui nos registros das expedições as bizarrices fossem colocadas na crônica dos bestiários, olha só, na crônica dos bestiários, né? Se tivesse, vamos dizer assim, uma percepção imediata de que os índios são selvagens, são feras, são bestas, bestiários, né? São Uhum. monstros. Ou, como até na Constituição de 1824, definido como silvícolas, quer dizer, um subproduto da condição ecológica, né? Uhum. Silvícolas, né? Isso. Já ontologicamente tidos como humanos, mas politicamente longe disso, né? Não só em 1824, mas em 2020 também, se a gente tiver dado atenção ao discurso do representante do Brasil nas Nações Unidas no ano passado e neste ano, se referindo aos subcivilizados, né? Uhum. Aos primitivos, né? Que precisam ser integrados a um sistema de desenvolvimento à civilização, os incivilizados. Né? Então, o Exato. empreendimento colonial, no exemplo que estou dando do indígena, mas que se dá também em relação aos africanos, aos asiáticos, né? Quando do processo colonizador, chamado por muitos processo civilizatório, né? Hierarquizou as subjetividades, subalternizando este outro, que só aparece como sujeito nas lutas de emancipação, nas lutas descolonizadoras, né? Que trouxeram o agravante econômico de excluir pela identidade índios, mulheres, né, africanos, e excluir pela inserção no sistema produtivo, combinando os dois elementos de subalternização. Por isso que, mesmo com a bula do Papa Sublimes Deus, 1537, né, quando, por exemplo, no Brasil, em 1824, se proclama a independência, processo descolonizador, se liberta da metrópole, né? Ainda se traz para a Constituição essa subalternidade, que se expressa na desconsideração do humano na subjetividade dos trabalhadores.
escravos, portanto, juridicamente, alienados do humano, servos persona non habet. O escravo não é pessoa humana. E o regime jurídico decorrente deste conceito, embora a Constituição fizesse loas à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa, de 1789, segundo a qual não é Constituição a que não proteja os direitos humanos, e segundo a qual todo homem nasce livre e igual em direitos, mantendo um sistema escravocrata em que o trabalhador não é nem livre nem igual, ele não é, juridicamente pessoa humana. E não era, porque o regime jurídico era da mercadoria, da coisa. Ao escravo se comprava, se vendia, se usava, se fruía e se abusava, não é isso? Com diferenças, essa realidade excludente, subalternizadora, se dirige à mulher também, que ainda que não houvesse essa questão ainda atualizada, estava na Suma Teológica de Tomás de Aquino, que desconfiava da capacidade do corpo da mulher recepcionar a alma. E na Suma, Tomás de Aquino também sustenta, ainda que talvez na metodologia dele, por absurdo, que a mulher não tem alma. Porque lá ele oferece a definição de que a mulher é um vaso de concupiscência. Quando a camponesa que trocou favores sexuais com o seminarista por conta de alimento da despensa do convento, é condenada à fogueira, porque ela é vista como um diabo que, pela concupiscência, tenta o virtuoso, e ele foi condenado a rezar 3 Ave-Marias. Não é isso? Então, essa questão está posta, mas o feminino ainda não é um dado de emancipação, ainda hoje. Basta ver a Lei Maria da Penha e o feminicídio. E barbaridade. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal ainda decidiu que é plausível a excludente da legítima defesa da honra, que parecia ter sido escorraçada da hermenêutica do direito brasileiro, e nosso querido amigo Evandro Lins e Silva morreu feliz em saber que, apesar da capacidade dele de ter absolvido Dock Street no feminicídio histórico, por esse fundamento, reconhecia que as lutas das mulheres tinham jogado por terra essa possibilidade. Mas está aí, né? Está aí no mundo do trabalho, está aí. A nossa luta não pode desmerecer. Está aí, e por trás da sua cabeça eu estou vendo a placa da Marielle Franco, que é a expressão do sacrifício dessa luta feminina, ela, triplamente subalternizada, a ponto de não ter tido péjo o que executou e o que mandou executá-la, por ser mulher, por ser negra, por ser homossexual, não é isso? Por ser... Isso. Então, eu diria assim que no livro a gente trabalha essa condição, discute essa condição, mas por conta do que eu acabei de mencionar, a gente vai trabalhar as perspectivas no cenário internacional dos direitos humanos, de como essas categorias foram se projetando para a civilização, né? Por exemplo, transformando a agenda dos direitos humanos nos pactos, nas judicializações que as cortes interamericanas e europeias e globais, né, sistema regional, sistema universal, promovem, né, os direitos humanos assumem um caráter vinculante e, portanto, exigíveis do ponto de vista da atualização desses conceitos. Por exemplo, em relação aos indígenas, a Convenção 169
determina claramente que devem ser respeitadas as suas percepções sobre as questões relativas ao desenvolvimento quando os projetos econômicos, políticos, sociais afetem os seus modos de existência, as suas tradições, a sua cultura, o seu direito, as suas formas de existir, né? E a sua atenção, essa semana vai se julgar de novo a questão do marco temporal relativamente a esse embate civilizatório sobre como a gente considera os índios tanto tempo depois da Sublimes Deus, não é isso? Então, no livro, depois a gente, por isso mesmo, tem que pensar a história dos direitos humanos no Brasil, do colonialismo às lutas e resistências populares, na sua dimensão política, econômica, social, cultural, e as estratégias que tensionam, né, as lutas entre os sistemas oligárquicos e sistemas de emancipação das sociabilidades inscritas nos processos sociais, nos movimentos sociais. Daí o famoso livro de Victor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto, né, em que ele revela essa tensão entre uma cultura de favor, o coronelismo, o clientelismo, o nepotismo, o apadrinhamento, o cunhadismo, enquanto se estrutura as lutas sociais para instalar no país uma cultura de direitos, né? Algo que não ficou lá atrás e está ainda hoje nos debates de agora, nesse exato instante em que a gente está vivendo, por exemplo, a tensão entre o modo de acumulação, que humaniza a mercadoria e coisifica o humano, não é isso? Depois, então, a gente tem que falar, portanto, da experiência democrática, como estratégia de emancipação. Os direitos não são quantidades, são relações. E as tensões do democrático é que vão fazendo aflorar a designação dos projetos de humanização. E isso leva ao que a gente chama no livro de instauração de um outro imaginário no direito, inclusive no direito constitucional, que gerou um novo constitucionalismo latino-americano, que ontem teve mais um capítulo escrito, e dentro a gente defende um constitucionalismo achado na rua. Um constitucionalismo achado na rua. Então, só nesse ponto, professor, assim, o direito achado na rua, isso é uma pergunta provocativa que eu faço, né, para o senhor nessa altura da nossa conversa, no nosso bate-papo. E aqui, só para registrar, a gente está com membros da direção do CADH, a gente está com o Luiz Inácio, Lula, a Marta Falqueto, o João Pache, eles estão aqui nos assistindo, alguns membros das equipes, né, o CADH gerencia vários programas, então alguns membros já estão aqui. E também entrou várias pessoas do local aqui, de fora do estado, e entrou aí também, o senhor falou do professor Abicair, está assistindo a gente, a professora Elda Bussing. Elda, professora Elda é gestora do projeto pedagógico da área. É coordenadora do PPGD, da FDV, e eu sou suspeita de falar, porque ela foi a minha orientadora no mestrado da FDV. Então, um beijo para a Elda, um beijo para a Elda, né? Ela está lhe ouvindo a esse momento, né? Então, tô vendo uns coraçõezinhos subir aí, deve ser dela aí, ó. Pois é. E aí eu fico nervosa duas vezes, né? Conversando com o senhor e a minha orientadora assistindo. Aí é que a gente fica nervosa mesmo. Mas nesse sentido, olha, ela acabou de escrever aqui, prazer, professor querido. Acabou de escrever aqui, professora Elda. Isso. Muito bem. Então, assim, o direito, aí eu lhe pergunto, o direito, esse novo direito constitucional, é o que os juízes dizem ou é o que o povo precisa? Ou é o que o povo almeja? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, tudo é muito complexo, tudo é muito interligado, né? Vou citar dois autores que se equilibram, para que ninguém me diga que eu estou cometendo qualquer espécie de, vamos dizer assim, de recorte ideologizado, né?
Um que disse que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas, legadas e transmitidas pelo passado. Quer dizer, fazem história, mas nem sempre sabem que fazem história. Ou seja, os processos que desencadeiam têm muita complexidade, até às vezes questões absolutamente inusitadas, bizarras, incrementam esse movimento do percurso histórico, produzindo conscientizações que vão modificar a nossa capacidade mobilizada para agir e transformar o social. Essa frase é de Marx, né? Mas para equilibrar, Marx, vamos citar a Bíblia. Também a frase de Amós, né? Lá no Velho Testamento, quando diz que quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça social, qual riacho que não seca. Correr a justiça, não social. O social é o meu viés, né? Qual riacho que não seca. Então, são processos contínuos e que engolfam todos, né? De alguma maneira, num legado que é histórico, que pesa sobre o presente, e que são essas circunstâncias, né? Que simultaneamente fazem avançar e fazem recuar, mas que no tensionamento que elas estabelecem, a gente cria condições de discernir. Se a gente conseguir liberar, o Papa Francisco dizia nessa Fratelli Tutti, que acabou de lançar, se conseguir liberar, num tempo em que a gente não tem uma estrela guia ou orientação segura, né, a capacidade de resgatar o sentido político da história e a capacidade de reconstruir projetos de sociedade, e transitar do passado para o futuro. Transitar do passado para o futuro, abrir as janelas que nos obscurecem a possibilidade de discernir no presente, porque tudo é muito... Tomo cloroquina ou não tomo cloroquina? A vacina chinesa é não científica e eu não vou fazer o povo cobaia, né? E devia também dizer, os chineses também inventaram a pólvora, né? Então não deviam vender armas, não é isso? Né? Exatamente. Exato. Então, todas essas coisas estão em tensão e, às vezes, você assiste, vamos dizer, ambiguidades, contradições, mas na tensão dessa... O Papa diz, né? Período de conflitos, período de medos, período de indiscernibilidade, que não deve nos imobilizar, deve nos fazer agir se nós temos critérios capazes de orientar o sentido da nossa ação. E são os direitos humanos. E por isso que o direito achado na rua, ele se coloca como uma possibilidade de discernimento. Em que sentido? No sentido hermenêutico, que é simultaneamente epistemológico, conhecer a realidade na qual a gente se move para entender o chão que a gente pisa, né? Mas levantar a cabeça a partir do chão que a gente pisa para olhar a direção do nosso movimento. Quer dizer, interpretar o sentido da nossa ação, construir a mediação da ação política para fazer com que a passagem da nossa consciência que se desenvolve na história salte para a realidade pela mediação da política, edulcorada na mediação do direito que a realiza, né? Por isso que o Papa também diz que a política é a dimensão sublime da fraternidade. É a dimensão sublime da fraternidade. Então, eu queria dizer a você assim, que o Direito Está na Rua oferece, vamos dizer assim, uma agenda simultaneamente política e teórica. Por exemplo, nos 3 fundamentos que ele
formula, né, com estudos sociológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos e jurídicos, né, para, primeiro, tentar discernir que chão é esse, que espaço é esse, né, em que condições de vivência, né, que nós, produzindo e reproduzindo a nossa existência social, ao fazê-lo, né, travamos relações entre nós que são objetivas, independem da nossa vontade, mas que a gente acaba intersubjetivando, interpretando, dando um sentido a isso, né, e permitindo que nós nos movamos, né? Então, já na rua, eles têm que estudar essa condição do espaço público, que está nas teorias de sociedade e nas teorias de direito. Quando, por exemplo, o Habermas diz que a sociabilidade leva à formulação de uma esfera pública, que não é o aglomerado de pessoas, mas é o modo como elas se articulam em redes. Uhum. Ou quando o Marshall Berman diz que a rua é o lugar onde a multidão transeunte, ao reivindicar cidadania, liberdade, dignidade, justiça, se transforma em povo, né? Então, esse espaço precisa ser estudado. Que espaço é esse? Porque não é um espaço abstrato, não é um espaço, vamos dizer assim, opaco. É um espaço de diferentes dimensões. É favela, é asfalto, é campo, é cidade, espaços de diferentes constitutividades do ponto de vista do que é a nossa capacidade de atuar politicamente nesse processo, né? Por isso que Aristóteles dizia que o homem é um animal político, né? Lógico. E mais do que isso, além desses espaços, o presídio, o hospital, a escola, são todos os espaços que pulsam, né? Eu acho que o direito ele precisa ser pulsar, e eu acho que às vezes ele não pulsa. E com isso, professor, eu acho que ele rompe, né, com essa proposta do direito achado na rua, rompe com esses paradigmas e coloca a justiça a serviço do povo. Porque hoje em dia, hoje não, desde sempre a justiça nunca esteve a serviço dos pés descalços, eu falo assim, né? Nunca teve. E essa proposta, ela vem romper esses paradigmas, né, que existem no direito. Isso. Daí o segundo elemento da agenda epistemológico-política que a gente estabelece, que é discernindo o que é o espaço, como esse espaço se torna um espaço público. A rua é a metáfora, né? A rua é essa metáfora da sociabilidade, né? Mas ela se decompõe em todas essas dimensões que você acabou de enunciar. É a selva, é a aldeia, é o hospital, é o presídio, é a escola, em qualquer dimensão em que o nosso agir, vamos dizer assim, ganha significado, ganha expressão representável na qualificação que a gente faz por exemplo, é terra, é território, é natureza, mas não é uma abstração, é natureza, mas é como diz na Bolívia, é a Pachamama, é uma condição de identidade de vida, não é recurso natural, não é mercadoria, não é apropriação das coisas, né? Então, a gente precisa discernir isso. E precisa discernir esse segundo elemento que você mencionou, quer dizer, a representação na consciência que se articula para mover as subjetividades é aquela que caracteriza os protagonismos desse processo. Que protagonismos são as subjetividades que se instalam. E a experiência histórica mostra que a subjetividade que move e transforma o mundo sempre ao fim e ao cabo, uma subjetividade interconectada. Quer dizer, é sempre uma subjetividade coletiva. Ninguém se emancipa humanamente sozinho.
porque a emancipação não é um dom, é uma tarefa, precisa ser construída. E não há quem possa realizar isso na solidão das suas intencionalidades. É sempre uma articulação de intersubjetividades. Daí que a gente diz que é a designação de uma subjetividade que se coletiviza, que são sujeitos coletivos. Né? É relacional, né? Relacional, relacional. É movimento. E para tentar recortar essa subjetividade, tem muitos critérios. Alguns são vagos, por exemplo, dimensões difusas, como na literatura do direito público se falou, né? Ou interesses coletivos que não são de ninguém. Eles não são de ninguém, não, eles são de alguém. Que alguém? São aquelas subjetividades que se inscrevem no social e que se organizam num social que se move. Daí que, por exemplo, para nós do direito achado na rua, no contexto do contemporâneo, essa subjetividade coletiva é que se constitui nos movimentos sociais. Nos movimentos sociais. E aí a professora Marilena Chauí vai dizer, porque no movimento social, nos movimentos sociais, que os sujeitos coletivos de direito se constituem e se autodesignam na sua intencionalidade política transformadora. Oferece um projeto. Né? Já foi a classe, o proletariado, né? Mas hoje ele tem recortes plurais, né? Então são as mulheres, são os indígenas, são as crianças, são os catadores de material reciclável, são, em suma, em algum momento até uma coisa amorfa, como a gente assiste no 7 de setembro, o grito dos excluídos, que é uma coisa difusa ainda, né? Mas que acaba sendo traduzido numa agenda que pede inclusão, que pede reconhecimento, que pede que o grito seja lido como uma reivindicação social. Né? Então, o segundo procedimento que nós temos que fazer é constituir, reconhecer a subjetividade que tem protagonismo social ao reivindicar dignidade e direitos. Né? E o ponto de partida, que não é o grito, porque ele é difuso, embora Henrique Dussel tenha dito que o grito, às vezes, é o proto-reclamo. O grito é uma manifestação. Por isso que o grito dos excluídos é de um simbolismo enorme. Né? Tremendo, tremendo. E aí, nessas formas, a gente vai caracterizando as identidades sociais coletivas, os sujeitos de direito, os sujeitos coletivos de direito. Esse ponto já está colocado na filosofia. Como eu disse, Marilena diz, ali se instala um sujeito coletivo de direito que reivindica a sua condição de emergência como capacidade de postulação, e o faz porque se configura autonomamente. Aí ela diz assim, autonomos, auto a si próprio, nomos, o direito, porque em grego nomos quer dizer direito, autonomos, que se dão a si próprios os direitos. Né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o de, então, ouvir e fazer interlocução, sentar, conversar, construir as agendas, anotar as demandas formuladas nas manifestações, nos comícios, nas procissões, no protesto, aquilo que José Murilo de Carvalho chamou de cidadania do protesto. Não é na legislação. A legislação é um arranjo de cúpula, é uma formulação extremamente artificial, né? Aquilo que você disse, né? Uma decisão de um tribunal que é um arranjo, mas que não resolve isso que Amós mencionou, que é o jorro contínuo, é o brotar como fonte que corre sem cessar. Né? E aí a gente ir designando
Professor, deu uma travada. Esse é o problema do celular, eu não sei fazer parar para não receber as coisas, né? Então a gente tem que ir anotando isso. Elas vêm de uma maneira mais abstrata, por exemplo, quando a gente diz assim, direitos humanos, não é isso? É o conjunto dessas demandas, né? São os direitos humanos. Além, né? Mas depois a gente vai especificando que direitos são esses, direito à vida, à liberdade, à moradia. Não estava lá, não é isso? Não estava lá, né? Direito econômico, cultural, social, não estava lá atrás, né? A gente vai construindo. Precisou que essas mobilizações designassem, e aí a gente vai tirando dos conflitos no tribunal, nas tensões no campo, na cidade, né? A gente vai transformando aqueles enunciados que o protesto traz como grito de reivindicação, mas depois transformando isso em categoria, que é o que o Direito Achado na Rua faz. Vai ouvindo, vai catalogando e vai oferecendo as respostas teóricas com base nas teorias de justiça e nas teorias de sociedade que dão reconhecimento e legitimidade aos enunciados que vêm da narrativa das mobilizações dos movimentos sociais. Agora, como é um fundamento inscrito nos direitos humanos, é preciso ter um parâmetro ético para distinguir o que é legítimo do que não é, né? O que é uma reivindicação que contribui para a elevação geral do social inscrito numa sociabilidade compartilhada, ou o que é apropriação possessiva, egoísta, subordinante, que, em linhas gerais, a gente pode dizer, é distinguido porque em cada situação você pode separar o que oprime do que não oprime, o que exclui do que não exclui, o que expolia do que não expolia. Por exemplo, uma reforma trabalhista, como a gente está tendo em curso, ela realiza direitos gerais para todos, entrega ao trabalhador a sua parte derivada da sua contribuição à produção social coletiva, ela é expoliativa. Então isso não é direito, não é direito. Exatamente. Aí você tem que dizer isso para os tribunais, tem que dizer isso em greve, tem que dizer isso em mobilizações, tem que esgrimir a argumentação para disputar a narrativa. Como diz o professor Canotilho, o que caracteriza a Constituição não é o texto no qual ela se verte quando foi produzido, são as posições constituintes que você disputa depois que ela é elaborada, né? E por isso que a gente pode disputar na Constituição atual se a saída da presidenta Dilma foi um ato legítimo e propriamente jurídico ou se foi um golpe, né? Porque a forma como se realizou é usar a expressão meramente nominal da Constituição para produzir um resultado oposto ao que ela designou. Né? Então, a Constituição usada contra a Constituição. Então, por que isso, Verônica? As linhas gerais, né, que articulam o direito achado na rua com os direitos humanos e que vincula, né, a construção de sentido do processo teórico e político a partir do qual, enquanto programa, nós fazemos, e que é um programa... olha, estou recebendo hoje a edição impressa, já está em e-book, do volume 9 da série O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. 530 páginas, em um tamanho grande, em tamanho enciclopédia. Do volume 9, o 10 está no prelo. São cursos de capacitação de assessorias jurídicas de movimentos sociais. Assessorias jurídicas letradas ou não. Mas já está à venda, já? E vem trabalhando essas categorias. Direito achado nos becos. Né? Mas já está à venda, já, professor? O seu som ficou baixinho agora. Não, eu perguntei se já está à venda o livro. Já está à venda na... Olha,
está à venda o volume impresso na editora da UNB. Mas, no repositório da Biblioteca Central da UNB, ele é e-book gratuito. Tá. Vou procurar. É que, deixa eu ver aqui, vamos ver, peraí, vamos ver se melhorou. Fala aí para ver se melhorou. Ei, tá me ouvindo? Melhorou? Tá baixinho. Eu aumentei todo o meu som, mas tá baixinho. Tá. Mas que bom. Eu sugiro que você recomende aos colegas que visite o blog do Direito Achado na Rua, chama www.odireitoachadonarua, tudo junto, .blogspot.com. Lá tem muitas informações, muitos textos, um canal YouTube bacana, por exemplo. Hein? Eu frequento bastante lá. Você viu meu debate com o Boaventura de Souza Santos? Lógico, domingo, meio-dia, não perdi, lógico. Então, você viu o que o Boaventura de Souza Santos disse? Se essa civilização, que é colapsada, tiver algo que possa ser projetada para um outro momento civilizatório, isso será os direitos humanos. Será os direitos humanos, né? Vai ter jeito. E acho assim, a gente está com o tempo acabando, né? Então, não me diga. Então vamos. Então acho assim, o seu Nadine Borges? A Nadine Borges está aí, é? Nadine Borges. A gente está com o tempo acabando, vai Sabe cair. Quem é a Nadine Borges? Voltei. Voltamos. Derrubam a gente, mas a gente levanta e volta. Então, acho que a gente agora... É como dizem os indígenas, né? Vocês são tolos, vocês nos matam e nos enterram, mas nós somos sementes, brotamos de novo. Exatamente. Não adianta derrubar a gente. Mas era a Nadine mesmo. Ela tinha falado que era uma aula, né? Todo mundo falando que era uma aula. Acho que a gente agora tenta fazer um fechamento, né? Há tempo que a gente não quer mais incomodar tanto Deixa o pessoal se apresentar. Deixa o pessoal se apresentar aí. Mas ele só consegue escrever nos comentários, né? Não consegue. Sim. A gente pode pensar, professor, um tema mais específico até, eu acho que a gente fica com gostinho de quero mais, mas a gente pode pensar numa sala, né? Numa sala de debates até, e aí o pessoal pode falar, pode conversar, acho que o CADH vai organizar isso e o senhor volta, porque agora eu não largo mais o senhor, não. Sim, vocês só queriam uma prova para ver se valia a pena, né? Então, o Carol Wojtyla, a gente tem um Carol Wojtyla na entidade. Ele colocou aí o endereço do blog, tá? E a gente, assim, é só para a gente fazer um fechamento, mas eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, e a gente já fica com essa agenda, nessa pré-agenda, a gente organiza uma sala, né, numa plataforma, e aí as pessoas podem fazer perguntas, eu acho que fica melhor assim, né? Isso, hoje foi só aperitivo, né? Vamos fazer assim, hoje foi só aperitivo. Mas aí para a gente hoje foi só para ver se o prato pode ser servido, né? Mas aí eu acho que, assim, existem, infelizmente, até por uma questão do direito ser mais austero, ser mais... E a questão do machismo, né, no direito. Eu estou vendo aí a Nayara da UNB, que trabalha com os temas de emancipação do feminino, olha aí, né? Ai, que bom! As promotoras legais populares. Então o pessoal da UNB está aí também, que ótimo. Tá sim. E aí, esse Carol Wojtyla é o santo João Paulo II, é? Não é tão santo, não. Mas o Carol Wojtyla, ele é advogado, né? E coordena um dos programas do CADH. É membro da entidade, né? E ele é responsável pela incidência internacional da entidade. Porque a gente agora
acabou de atingir alcançar o status consultivo na ONU, nossa entidade. Olha que bom, certo. Então Temos vão o entrar status no consultivo. litígio estratégico, né? Vão entrar no litígio estratégico. Vamos sim. Saiu agora mês passado e a gente está se preparando. E aí, só para fazer uma última provocação ao senhor, né? Porque o direito ele não é perfeito, ele não está Não, acabado e ele não é indiscutível. E eu acho que a é, grande contribuição desse pensamento, né, dessa concepção teórica do direito achado na rua é mostrar isso para os tribunais, mostrar isso para tantas é, pessoas que ingressam na carreira jurídica, né, com é, outros anseios que não seja o de alcançar a justiça para aqueles que precisam, né? Eu isso, acho que exato. era isso que eu queria que o senhor falasse É, um pouquinho para a gente ir então, concluindo a nossa live. isso. O professor Roberto Lira Filho, no que é direito, diz exatamente isso. O direito não é, ele vai sendo. Então, ele é aquela ontologia do ser que se determina na cadeia de suas transformações. Mas isso não é um relativismo, nem é uma forma desorganizada de pensar a juridicidade como uma mediação ordenadora da vida social. É uma indicação de que os direitos são relações. Aliás, a nossa Constituição diz exatamente isso. Ela, ao abrir o elenco de direitos do artigo 5º, que muita gente considera um excesso, não é isso? Ela fecha o artigo dizendo que este elenco não exclui outros direitos que não são aqueles que estão no elenco, não é isso? E estão aonde? Aí ela diz que derivam da natureza do regime. E se o regime é democrático, que natureza pode ter um regime que produz direitos continuamente, não é isso? E que são aqueles que vão se realizando nas mediações organizadas das demandas de emancipação, de novas subjetividades, de novas sociabilidades. E a Constituição continua. Ou que decorram dos princípios que a Constituição adota. Que princípios que ela adota? Entre outros, superar a pobreza, fazer uma sociedade Reduzir que... desigualdade. Exato. E que respeite os direitos humanos. Então, os direitos humanos são esses princípios, são as expressões de projetos de sociedade, projetos de vida, como a Corte Interamericana já decidiu em mais de uma vez. E, por isso, Uhum. a Constituição diz que são vinculantes do sistema de juridicidade nacional os tratados que o país assina do ponto de vista da internacionalização dos direitos humanos, não é isso? Então, Uhum. essa dimensão móvel, contínua, relacional dos direitos é que o caracteriza. E, por isso, é preciso ter critérios, para não cair no ativismo, cada um achar que, então, as suas próprias razões dão sustentabilidade às suas expectativas, não é isso? Aí Uhum. você diz assim, onde é que termina o meu direito? Onde o seu começa? Aí o latifundiário diz, onde eu ponho a minha cerca, não é isso? E como ele instala a cerca, não está em causa, né? E também quer dizer que represente uma mediação legitimada por critérios, vamos dizer assim, que respeitem esses fundamentos do que universaliza, do que expanda a condição de humanização, de dignidade, na linha do que o nosso Herrera Flores sugere, Sim. né? Então, a nossa cultura jurídica está muito fechada a isso nas escolas de direito. Por isso que no nosso livro aqui, um capítulo é sobre o tema da formação jurídica
é o tema da prática dos operadores de direito no Brasil, que precisam ser refuncionalizadas. O tema da mediação de uma magistratura que seja capaz de se projetar para além do seu tempo, não ser a expressão do modo cristalizado, né? Aquela coisa de fechamento do sistema, né? Uhum. E essa capacidade de construir, né, inteligibilidades que sejam legitimadas nas bases das teorias, né? Por exemplo, o que estão na própria Constituição, não é isso? Então, no direito achado na rua, essa proposta está instalada e a gente discute esses critérios. E aí, até no Supremo, alguns ministros têm feito críticas ao direito achado na rua. Outros têm até acolhido, têm aceitado, né? Mas como se fosse... mas que são aquela coisa do decolonial, né? Você se liberta do colonizador, mas ele fica dentro de você. Né? E aí, machismo, patrimonialismo, racismo, continua dentro da gente, não é isso? Infelizmente. Mas, professor, eu acho que assim, a gente não vai mais ocupar seu tempo, o nosso combinado era de 1 hora de conversa, né? Eu sei que o senhor tem uma agenda cheia aí, não sei se o senhor vai dar aula hoje, né? O Carbonari falou. Não, acabei de dar, mas eu tenho uma tese que eu tenho que participar da banca amanhã na USP, sobre liberdade religiosa. Eduardo Bittar é o orientador, né? Uhum. E na banca vai estar o Dalmo Dallari, vai estar a Maria Vitória Benevides, que são autores. Então, muito bom. Olha, então, assim, eu queria passar para o senhor fazer as suas considerações finais, né? E já de pronto agradecer em nome do CADH, o senhor ter participado com a gente, aí vamos organizar uma outra conversa, mas aí com a participação das pessoas, né? Eu acho que fica legal isso. E agradecer imensamente. Novamente, né, lhe dizer que é uma honra, né? E eu estou muito feliz de estar conversando com o senhor, já li quase todos os seus livros, né? E é a nossa prática aqui, é o que a gente tenta, mesmo na contramão de tudo e contra todos, mas tentar fazer algo diferente, né, com o direito. É isso que a gente acredita, nesse caminho que a gente segue. E aí eu passo para o senhor para fazer as suas considerações finais. Então, eu começo agradecendo ao Carbonari, que me indicou a vocês e me promoveu deu essa esse encontro, né? Ficar feliz de ver, né, que a comissão de Vitória, que ela é estadual ou ela é só local? O CADH é estadual. Centro de Apoio ao Direito Humano atua numa esfera estadual. Certo. Então, que continua fiel à tradição do Espírito Santo, por isso que eu pedi para transmitir ao João Batista Reckenhoff vou falar com ele, minhas homenagens, né? E ver que vocês estão mobilizados. Então, eu falei muito, não tive chance de conhecer um pouco mais a agenda de vocês, né? Os projetos com os quais vocês estão agindo, mexendo, né? E isso, então, fica para uma outra oportunidade, o mais breve possível, mas vai com um ser outro sistema mais amigável, né? Sim. Né? A gente faz. A gente vai organizar isso e a gente, para poder o senhor conversar com o povo, né? Não conversar só comigo. Tá certo. Não, é um prazer conversar só com você, mas aí tem que ser fora desse canal aí, né? Tem que... Quando passar a pandemia. Isso, a gente vai... E com a próxima vez que eu for a Brasília, eu vou lhe visitar. O senhor mora em Brasília, né? Moro em Brasília. Então, aí eu vou lhe visitar, tá bom? Tá certo, e agradecer mesmo de coração e continuemos na luta, viu? A gente precisa estar junto.
tá bom? E um Boa abraço em noite. Jesus. E um abraço em Jesus. Dou um abraço para o papai, sim. Vai deixar. Tá bom, tá certo. E a todos que ainda estão aqui com a gente quer agradecer, né? Mais uma live do CADH. Sigam a nossa página no Instagram, é importante. A gente está também nesse canal, né? Agora virtual, não só no analógico, defendendo, protegendo, promovendo e educando em direitos humanos e para os direitos humanos, nessa perspectiva do direito achado na rua. Boa Tem noite a todos. várias pessoas aqui de Brasília acompanhando. O Gondim está entrando aí, há pouco eu vi a Lília, gente do mundo Isso, dos operadores do direito aí, ó. O dia eu procurador sei. federal. Tá, tá todo mundo no nosso radar agora. A gente tem que ficar É, junto, tá bom? certo. Boa Tá noite, bom. professor, e boa banca Boa noite. amanhã, viu? Tá bem, um Boa abraço. noite. Obrigado, viu? Tá, tchau. Nada, nada. Tchau. Tchau, gente. Tchau Boa aí, todo mundo. noite. Tchau, tchau. Tem umas mãozinhas Tchau. acenando assim, ó. Tem todo mundo aqui. Tá, tchau.